Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e o Livre Partida é o seu canal especializado em dicas sobre viagens, sobre turismo e sobre nomadismo digital. Se você está chegando agora aqui no Livre Partida, dá uma olhada, tem muito conteúdo bacana aqui no canal. A gente está desde 2015 produzindo conteúdo sobre viagem. Eu e o Plácido, a gente já deu uma volta ao mundo de carro, de mochila, já viajamos por muitos lugares, inclusive a gente tem um livro publicado que é esse que está aqui, ó, aqui atrás de mim. E se você quiser ter um exemplar só seu, dá uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo, venda com exclusividade pelo nosso site. E para quem já acompanha aqui o Livre Partida já sabe, eu recentemente me mudei para a Espanha, estou morando em Barcelona. E hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre os custos de vida aqui de Barcelona. Então, se você tem vontade, né, de morar aqui na Europa, aqui em Barcelona, esse vídeo vai ajudar você a ter uma ideia de quanto custa morar por aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana eu tive um pequeno contratempo que eu me tranquei para fora de casa, larguei a chave e a carteira dentro de casa a hora que eu estava indo trabalhar. E tive que chamar um serralheiro, né, um chaveiro para abrir a porta para mim, para eu poder entrar e pegar minhas coisas. E eu tomei uma enorme surpresa quando ele me cobrou quase 300 euros para abrir a porta. 300 euros para abrir a porta. E aí nesse momento eu pensei, meu Deus do céu, como as coisas aqui são caras. Imagina, 300 euros para abrir uma porta. Então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho com você, né? Quanto custam as coisas e o que você precisa levar em consideração quando você pensa em morar aqui na Espanha, aqui em Barcelona especificamente, mas você pode também usar esses preços como uma base aí para outros lugares aqui da Europa. Então vamos lá, né? O primeiro custo que eu acho que é o principal quando você vai morar é o aluguel, né? Como você vai pagar aí para conseguir morar num lugar. Aqui em Barcelona existe um preço médio aí nos imóveis, né? Imóveis simples, claro, não estou falando de nada luxuoso, mas na média você vai encontrar apartamentos em torno de 800 a 1.200 euros, tá? Apartamentos mais ou menos de 2 quartos, com um espaço razoável aí para você viver. Você vai pagar em torno disso. Existe gente que consegue viver com menos do que isso, porque divide o apartamento, aluga só um quarto, né? Então é uma opção também. Se você não quiser gastar tanto para alugar um apartamento sozinho, você pode alugar um quarto. E aí, por um quarto, normalmente você vai pagar entre 350 e 400 euros. Esse é o preço que costumam cobrar no aluguel de um quarto aqui em Barcelona, tá? E esse valor entre 800 e 1.200 euros, normalmente é um apartamento que você pode dividir com alguém. Então, como eu, por exemplo, que moro com uma outra pessoa e divido os custos do meu aluguel. Então, pensa também nessa possibilidade, né, de você alugar um apartamento e dividir com alguém que você conheça. Então, esse é o custo do aluguel do imóvel. E aí você precisa colocar também o valor das despesas, né? Das despesas mensais. Então, com água, luz, internet, gás. Eu gasto uma média de 70 euros por mês dividindo o apartamento com uma outra pessoa. Então, moramos em 2 pessoas e para cada um dá uma média de 70 euros por mês. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, porque algumas contas elas não vêm todos os meses, elas vêm a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas vamos colocar uma média aí de 70 euros para cada um, que seria 140 por mês no caso de você morar sozinho, um pouco menos porque o seu consumo vai ser mais baixo, claro. Aí você tem também o custo de plano de saúde, né? Que no meu caso eu fiz um plano de saúde particular, nem sempre as pessoas têm um plano de saúde particular. Eu tive que fazer por causa da minha documentação, para que eu pudesse tirar o documento aqui de residente espanhola, eu fiz um plano de saúde, eu pago em média 50 euros por mês. A maioria dos planos de saúde tem mais ou menos esse preço aqui para minha faixa etária. As faixas etárias aqui elas são maiores do que as que são aplicadas no Brasil, então na média se você é um jovem adulto você vai pagar mais ou menos 50 euros por mês. De transporte, né? Quanto que você vai gastar por mês com transporte? Eu
como eu não moro tão perto do meu trabalho, eu tenho que pegar metrô todos os dias para ir e voltar. Então eu compro um ticket de metrô que ele é livre. Eu pago por mês 40 euros e posso usar o transporte público à vontade. Então 40 euros por mês e eu posso usar o transporte público quantas vezes eu quiser. Se você morar perto do seu trabalho, você de repente pode ir de bicicleta, porque a cidade é muito fácil de se locomover pedalando, então essa é uma opção também, né? Tem muita gente que faz isso. No meu caso, como é um pouquinho mais longe, eu acabo preferindo ir de metrô, mas você pode reduzir esse custo de transporte se você puder pedalar, por exemplo, para o seu trabalho. Então, 40 euros seria como se fosse o máximo, né? Para você usar o transporte público à vontade. E supermercado e comida, né? Aí, claro, isso é muito individual, cada pessoa vai ter os seus custos, né? Dependendo dos seus hábitos. Eu gasto uma média de 200 a 250 euros por mês com supermercado e comida, sendo que comida inclui algumas idas a restaurante, né? Comer fora, não com tanta frequência. Eu não sou uma pessoa que fico comendo fora o tempo todo, eu prefiro comer em casa a maior parte do tempo. Então, vai depender aí muito dos seus hábitos, mas mais ou menos isso, entre 200 e 250 por mês é o que eu gasto aí no supermercado, entre supermercado e restaurantes, tá? Comendo em restaurantes de forma esporádica. Digamos, uma vez por semana, assim, também nada muito acima da média de um menu básico, né? Aqui os restaurantes, eles têm mais ou menos o mesmo preço. Você vai gastar em torno de 16 a 20 euros num restaurante legal, e restaurantes mais chiques, provavelmente mais caro do que isso. Não tenho tanta experiência assim com restaurantes muito chiques, não faz parte do meu dia a dia. Então, estou falando de uma coisa mais básica mesmo, tá? Existem restaurantes mais baratos também. Então, digamos que você vai morar sozinho e vai pagar essas contas sozinho, você gastaria em torno de 1.500 euros por mês, tá? É mais ou menos a conta aí que você pode fazer. Isso pode diminuir se você for dividir o apartamento com alguém e se você tiver alguns hábitos aí mais simples, a coisa do transporte, a coisa do gasto de comida, enfim, cada um vai adaptar isso à sua própria realidade. Dá para viver com mais ou menos 1.000 a 1.200 euros por mês, dá para você viver aqui em Barcelona no básico, sem nenhum tipo de extravagância, ok? Então, claro, cada um vai ver aí o que faz questão na vida, né? Qual é o seu padrão de vida, mas só para que você tenha uma ideia aí, 1.000, 1.200 euros. É legal ter um pouquinho de reserva aí para esse tipo de incidente como eu tive, né? Que foi 300 euros numa abrida de porta. Então, esse tipo de serviço ele pode ser caro por aqui. É legal você sempre ter isso em mente, né? Para não ficar passando apuro, não ficar passando necessidade. Mas tá aí uma referência para você. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente falar aqui sobre morar fora do país ou qualquer outra coisa que esteja relacionada a turismo, a viagem, fala com a gente aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, dá um apoio para o nosso canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve, ativa as notificações para que você fique de olho em tudo aquilo que a gente posta por aqui. A gente conta muito com o seu apoio para que a gente possa continuar no ar. Já são 7 anos aí de YouTube e a gente fica muito feliz em compartilhar o que a gente sabe e o que a gente vivencia com você. Bora viajar junto!